Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SalosCast. Hoje estou aqui com o Júlio Sarturi, médico pneumologista. Vai trazer para nós um pouquinho do conhecimento que ele tem sobre os vapes e por que isso faz tão mal para nossa saúde. Então, Júlio, muito obrigado pela tua presença e a gente tem que iniciar essa conversa trazendo essa parte histórica para o pessoal entender por que a gente chegou até aqui e nós estamos mais perto do fim do que do início. Muito obrigado pelo convite. E eu acho que é muito interessante também contextualizar essa questão do pulmão, né? Eu sou pneumologista, e aí o pulmão é um órgão extremamente vital e que está em contato com o meio ambiente diretamente 24 horas por dia. Quer dizer, nós temos aqui uma área de 70 metros quadrados de alvéolos, de 300 milhões de alvéolos, 2.000 quilômetros de capilares, né, que passam todo o débito cardíaco, todo o volume sanguíneo, e uma estrutura extremamente delicada, e que está em contato com o ambiente, né, diretamente. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com o ar que a gente respira, né? Então aí vem toda uma questão histórica aí do uso do tabaco, né? E agora, por fim, a questão dos vapes, né? Antes de nós entrar nessa comparação do cigarro de antigamente, agora dessa industrialização do cigarro, o pulmão como órgão, diferente de outros, por exemplo, o fígado, no momento que a gente acaba prejudicando ele, a gente consegue regenerar algumas partes? Não, na verdade, na grande maioria das vezes não, porque existem algumas reações inflamatórias, né? E causado por essas substâncias ou agentes infecciosos, né? Ou substâncias irritantes ou tóxicas. E essa reação inflamatória, quando o organismo tenta controlá-la, ele vai determinar uma cicatrização, né? Então, na grande maioria das vezes, a gente vai ter lesões pulmonares, né, que serão irreversíveis. Mas eu acho que é importante colocar aqui também a idade com que isso ocorre, né? Então, vamos lá. O pulmão ele ainda está em desenvolvimento e ainda está em crescimento até por volta dos 25 anos de idade, né? Então, ali, se ele sofrer algum dano, claro que a gente tem um pouco para recuperar, né? Mas isso depende também da agressão. Ao longo da vida, a gente vai tendo uma queda, né, pelo envelhecimento do órgão, de queda de função pulmonar, né, pelo envelhecimento do órgão. E dependendo da quantidade, da agressividade destes produtos ou de agentes infecciosos, a gente vai ter cicatrizações irreversíveis, né? Ou danos, vamos chamar assim, irreversíveis. Que no caso, por exemplo, enfisema pulmonar é a destruição, né, de espaços alveolares, né, de forma irreversível. Isso não tem mais volta. É, então, e alguns agentes infecciosos, por exemplo, uma pneumonia, a gente pode não ter absolutamente nenhuma cicatriz, porque o pulmão, de uma forma aguda, pode ir lá, debelar o processo, né, e junto com o antibiótico, obviamente, né. Então, realmente, isso depende muito de idade, de respostas inflamatórias, né. Mas no momento que tu traz aí, por conta dos hábitos ou doença, um certo malefício ou prejudica o órgão, tu consegue treinar o que restou para conseguir lidar com o que está faltando agora. Com certeza, a gente, inclusive existem a cirurgia torácica, que se retira partes do pulmão, né, e que a pessoa depois vive muito bem, com certeza, né. Agora depende sempre da origem, né, do agressor. Uhum. E aí, essa linha do tempo aí do cigarro e até agora onde a gente chegou nos vapes. Hoje a gente vê esse alerta muito importante que vamos falar aí que os jovens eles não dão muita bola. Logo quando surgiu o cigarro, também teve esse alerta ou é porque agora isso que está surgindo é muito mais perigoso do que o cigarro de antigamente? Bom, podemos voltar ao passado 2.000 anos, ou muito mais de 2.000 anos, 3.000 anos, né? O uso do tabaco pelos índios americanos, e depois ele foi levado, né, por toda a tripulação de Colombo, né, para a Europa, e foi usado de várias formas por muitos séculos, né? Mas o grande boom da história do tabaco, ele começa no final do século XIX, né? Ali um pouco depois
no início do século XX, um pouco antes da Primeira Guerra, mas a gente vai ter os primeiros conhecimentos de que ele causava dano, olha só, lá por volta dos anos 30, em que os cirurgiões de tórax, né, na Europa na Europa e Estados Unidos, começaram a ver que estavam aparecendo muitos casos de câncer de pulmão, né? Só na década de 50 é que saem os primeiros artigos científicos dando conta da relação tabaco-câncer. E na década de 60, o correspondente do Ministério da Saúde americano, ele acaba largando um documento baseado em vários artigos científicos, né, comprovando que existia mais de 50 doenças tabaco relacionadas, coisa que a indústria do tabaco pagava, né, para que isso não viesse à tona e pagava inclusive cientistas para que mostrasse artigos ou fizesse trabalhos científicos que não comprovassem o contrário. Mas acabou que, obviamente, agora todo mundo sabe e a gente trabalha muito com relação a isso. E aí vem a questão do vape, né? Antes de colocar o vape, eu queria fazer uma consideração que eu acho que é muito importante na questão do tabaco, que a partir do ano 2000 se criou o que se chama de Convenção Quadro para Controle do Tabaco, né? Que é um tratado de mundial, né, em que vários países assinaram. O Brasil é um dos signatários, né? E a partir dali, com várias medidas, o número de fumantes caiu vertiginosamente nos países que cumpriram com as suas obrigações. E o Brasil é um deles. Essa é uma notícia boa, eu acho que é muito importante. Na década de 80, para se ter uma ideia, ali por 89, final da década de 80, nós tínhamos em torno de 33% da população adulta fumante. 33%. Hoje, em torno de 9%. Então, assim, com todas as medidas de proibição em locais, né, fechados, as figuras, né, de alerta nas carteiras de cigarro, o aumento de impostos, que eram medidas que essa convenção recomendava que os países fizessem, então acabou que o número de fumantes caiu vertiginosamente. Mas é aí que tá. E aí, em 2003, é patenteado um cigarro eletrônico, né, por um chinês que criou esse dispositivo para tentar minimizar danos, porque viu o pai morrer de câncer de pulmão e fumando até o final da vida. E aí começa a história do vape. E no momento que esse vape começou a ser criado, ele veio com a ideia de minimizar o dano. E quando tu lê a história, quando tu estuda a história, aonde que você perdeu essa questão de minimizar o dano e duplicou, triplicou o dano? Na verdade, ele não causa mais dano ou menos dano. Os danos são diferentes, né? Então, isso a gente está entendendo agora. Vamos lá. Vamos começar a chamar agora de cigarro a combustão, né? Que é o cigarro queimado, o cigarro tradicional, e cigarro eletrônico, que é um cigarro a vapor. Então, aqui tu tem 800 graus na ponta do cigarro queimando e tu tem em torno de 100 graus, né, na vaporização do cigarro eletrônico. A questão é que ele começa a se desenvolver e existem várias gerações, né? Então existem vários modelos de dispositivos, né, dos cigarros eletrônicos. Ele foi criado justamente para isso, para tentar fazer com que o paciente, com que o fumante, não inalasse aquela fumaça com aquele alcatrão, com aquelas 7.000 substâncias que a gente conhece hoje que tem o cigarro, e que muitas delas, todas não, muitas delas comprovadamente causadoras de câncer e de vários outros processos inflamatórios. A questão toda é que a quantidade de nicotina que se tem hoje no cigarro eletrônico, ela é maior, né? E é uma nicotina diferente, são sais de nicotina, que são muito menos irritantes na garganta. Então, começa aí um ponto em que tu tens um dispositivo que tu já pode fumar em local fechado, porque não tem regulamentação, né? No Brasil, ele é proibido, né? Ele não é permitido que se use, né? Mas ele não tem uma regulamentação. Tá? Ele pode ser utilizado, então, em qualquer local e ele é mais palatável, né?
Então começa que as pessoas começam a utilizar mais, né? Eu acho que o grande problema que se viu nos Estados Unidos, que é onde deu o boom, né, a partir de 2010 até 2015, ele começa, as gerações, né, os mais modernos começam a aparecer. O que que se viu nos Estados Unidos? Que as crianças passaram a usar, crianças de 10 a 18 anos passaram a utilizar nas escolas, né? Então, como ele tem 2.000 sabores, é mais agradável ao uso, e o dispositivo, ele é um dispositivo em que ele é hoje, da quarta geração para frente, quarta e quinta geração, ele parece um pendrive, tu esconde isso dentro do quarto, os teus pais não vão ver, né? E com uma quantidade maior de nicotina, tu causa uma dependência absurda. Então, ali por volta de 2018, houve um astronômico aumento entre colegiais de 12 a 15 anos de idade, né? Em que os americanos se assustaram, porque eles viram que em 44 anos nunca tinham visto algo semelhante, de um consumo passou de 9, no mesmo ano, de 9 para 20% o número de estudantes de ensino para nós, fundamental e médio, né, no uso do cigarro eletrônico, né, por conta de todas essas, vamos dizer, vantagens, né, ou menos dano, menos agressão aparente. Uhum. E os estudos, agora estão saindo vários estudos mostrando os danos, né? Então, realmente, hoje ele não tem essa indicação da gente utilizar para tratar ou para minimizar dano do fumante. Ele não está nos nossos guidelines, nas nossas diretrizes internacionais, né? Para aquilo que ele foi feito, ele não está cumprindo a missão. Não, não, ele não cumpre a missão, até porque ele causa dano. Então, assim, vários estudos, já tem até um estudo em Harvard mostrando o acompanhamento de 8 anos do usuário de cigarro eletrônico. Então, foi o primeiro. Ó. Uhum. Então, nós temos vários estudos pontuais, né? E o que nós estamos vendo? Que os efeitos, né, na verdade, são mais efeitos agudos, né? Isso já foi provado. Então, tem até um estudo interessante, que na verdade é um state of art, é uma revisão, o estado da arte, né, das lesões orais, causando a disbiose e alterações da microbiota e lesões na boca, de uma professora da Universidade Federal de Santa Maria, a doutora Kívia Linhares Ferraz, Legal. né, fez todo um estudo excelente, mostrando essas alterações. Então, que veio se juntar a várias outras, né, mostrando. E esse estudo de Harvard foi muito, muito interessante, porque ele mostra, assim, tomografia computadorizada, mostra biópsia pulmonar, né, e função pulmonar em um acompanhamento de 8 anos. E tá lá, bronquite aparecendo na biópsia, na tomografia, áreas de hiperinsuflação, aprisionamento aéreo, que é o início do enfisema pulmonar. Quer dizer, então nós temos as lesões comprovadas. Então não pode prescrever, né, essa minimização. O que a indústria faz? Ela diz que, em comparação, o fumo, a combustão com o eletrônico é menos danoso. Sim, mas o estudo que tem que ser feito é entre o fumante e o fumante de cigarro eletrônico, e o fumante e o não fumante, ou aquele que fez um tratamento para parar de fumar sem o uso do cigarro eletrônico. Esse é o melhor estudo, né? Para tu poder ver realmente não ter danos, né? Quando a gente separa os órgãos, vamos trazer aqui o cérebro e o pulmão, e como que essas moléculas elas vão se comportar de forma diferente. Então, os receptores nicotínicos do cérebro lá vão ter uma função, e aí a gente vai falar muito sobre o vício, mas essa nicotina ela também vai trazer malefícios para o pulmão, e quando a gente traz para o cigarro, na combustão, todas essas moléculas que vão ser produzidas na hora dessa queima, elas vão prejudicar somente o pulmão, elas também vão transitar em outros órgãos do corpo aí. Isso é uma ótima pergunta, porque é importante para a gente poder explicar a situação. Vamos lá, vamos pegar o cigarro a combustão, as suas 7.000 substâncias. Dentro dessas 7.000 existe uma chamada nicotina, que todo mundo conhece. A nicotina é a única substância dessas 7.000 que causa a dependência. Tem estudos mostrando que ela também causa o enrijecimento, endurecimento da parede das artérias, né?
Só que, assim, quando se fuma, em torno de 9 a 10 segundos, a nicotina vai chegar no cérebro, né? E chegando lá, a gente chama de núcleo accumbens, ela vai encontrar um receptor chamado alfa-4 beta-2. É aí que ela se acopla, né, nesse receptor nicotínico e vai mandar estímulos, né, para a área, para o córtex pré-frontal, né, para a área de recompensa. E ali libera dopamina e vários outros mediadores. Esse mecanismo todo de liberação acaba causando no paciente o quê? O prazer, a satisfação, o alerta. Por isso que é tudo de bom. O cérebro entende que isso é uma coisa boa, Uhum. né? Só que ele carreou mais 7 ou 6.999 substâncias que chegaram pelo pulmão, mas que também foram absorvidas e vão por toda a corrente sanguínea, muitas dessas substâncias. Então, monóxido de carbono, né, que é tóxico, obviamente, né? Tem vários metais pesados, né? Níquel, cromo, cádmio, arsênico, benzopireno, que são outras substâncias sabidamente cancerígenas, e aí é todo o organismo, tanto que nós temos câncer de pulmão, de cabeça e pescoço, de esôfago, de estômago, rim, bexiga, mama. Nós temos leucemia relacionada ao tabaco, passaram das 50 doenças que se conhecia, Uhum. hoje já estamos perto de 100 doenças tabaco relacionadas. São 443 pessoas que morrem por dia no Brasil Nossa. por doença tabaco relacionada, Uhum. né? Falando na questão do cigarro, a combustão. Então a nicotina tem esse efeito de manter esta dependência, né, em que a pessoa. Falando da questão dos receptores, esses receptores nós temos uma quantidade determinada no cérebro. Só que quando a nicotina chega no cérebro e libera a dopamina, o cérebro entende como sendo uma coisa boa, Uhum. né? E aí nós vamos ter o que a gente chama de upregulation, ou seja, nós vamos criar mais receptores alfa-4 beta-2. E aí começa o fenômeno de tolerância. Aquele adolescente que fumava um cigarro, no outro final de semana ele já fuma 2, 3. Daqui a um mês ele está fumando meia carteira de cigarro, Uhum. né? E aí começa a dependência, né? Na questão do cigarro eletrônico, são outras substâncias. Nós temos aí o propileno glicol e o glicerol, né? Que são umectantes, né? Que são solventes de diversas outras substâncias, entre elas a nicotina, né? E os saborizantes, né? Então, ah, ah, hoje se sabe já que os danos eles ocorrem de forma aguda na cavidade oral, em toda a árvore respiratória. Nós temos alterações de imunidade, eles alteram células de defesa, diminuem as funções das células de defesa em toda a árvore respiratória, produzem mais muco, né? E depois vem mais uma história interessante, né, que é sobre uma nova doença que surgiu através do cigarro eletrônico. E quando a gente traz para o pulmão ali, e às vezes o pessoal faz um exame, e aí vê que o pulmão ele já tá um pouco debilitado pelas manchas no pulmão e tudo mais. A nicotina, ela também tem essa responsabilidade de deixar esse pulmão debilitado, ou aquilo ali tem a ver só com a combustão, ou não tem nada a ver? Não, a nicotina, o grande problema da nicotina é que ela é a substância que faz a adição, que cria a dependência, Hum. né? Então, as outras substâncias compostas no alcatrão, né, na fase gasosa e na particulada de toda aquela onda de fumaça, essas é que são as causadoras que carregam as substâncias que vão causar. A nicotina, ela é a substância que mantém o paciente na dependência todas aquelas outras substâncias que ele vai ter que inalar para poder ganhar nicotina. Por isso que um dos tratamentos para se parar de fumar é a reposição de nicotina. Nós tratamos os nossos pacientes tabagistas com uma reposição de nicotina, que pode ser em adesivo, pode ser em goma de mascar, né? Cada um com seus efeitos, né? Para confortar aquele momento de falta da nicotina do cigarro, né? E além de outras substâncias que a gente também, medicamentos que a gente utiliza, né? Mas não o cigarro eletrônico, realmente não o cigarro eletrônico.
Essa nicotina com o intuito do tratamento, ela é uma molécula modificada ou é uma molécula muito semelhante à que vai Não, nos... ela é a É a mesma. É mesma. a mesma. A questão, porque tudo é controlado, né? Tu não simplesmente. Essa pergunta também é muito boa, porque é a dúvida, às vezes, de muitos alunos, né? Mas como? Se eu sou dependente de nicotina, como é que eu vou usar nicotina para me salvar da própria nicotina? Não. É que tudo é controlado. O tratamento, a base do tratamento para o tabaco são três meses, né? Os primeiros 3 meses são cruciais. Uhum. E ali nós vamos fazer uma reposição de nicotina cada vez menor. A cada 4 semanas, a dose de nicotina que se dá para o paciente é menor. Porque ela está sendo usada para minimizar os efeitos da síndrome de abstinência, né? Uhum. Então, tu vai dessensibilizando o paciente, né? Então, Entendi. é tudo muito controlado. E dentro dos tratamentos ali, adesivo, tem medicação, tem algum outro tratamento que às vezes o pessoal não sabe, somente se vai buscar ajuda? Claro. O mais importante tratamento, né, é a que a gente chama de abordagem mínima. É uma conversa com o paciente, né? É explicar para ele dos malefícios. Isso pode ser feito em 5 minutos de uma consulta médica, né? Por isso que o médico ele tem um papel muito importante nessa questão. Não só o pneumologista, o psiquiatra, mas o cardiologista, mas qualquer médico, né? O médico ele tem essa obrigação, ele atender o paciente que tem este fator de risco que é muito importante, né? Ele precisa fazer uma abordagem mínima. Chegar para o paciente e dizer: olha, o senhor não pode fumar, por mais que ele não queira ouvir. É obrigação do médico fazer isso, né? E a partir dali, claro, se o paciente manifestar interesse, que ele quer parar de fumar, aí a gente tem que ver os graus de motivação dele, ajudar ele, falando sobre o assunto, né? Até chegar a um ponto de usar a medicação. Isso não é numa primeira consulta. Ah, O entendi. tratamento para o tabagismo, ele é um tratamento, ele é um processo, ele não é um evento, como a gente chama, né? É legal tu trazer isso, porque às vezes as pessoas acabam recorrendo a essa estratégia de, vou usar o adesivo. Usa o adesivo, sim, vai lá, compra, acha que é só isso e se frustra, e aí acha assim, nunca mais vou conseguir largar isso, e aí até pior, porque acho que consome mais daí, né? Exatamente. E essa frustração que é um grande problema. Então, aqui vai o conselho, né? Tabagismo tem tratamento. Hum. Só que precisa, o paciente precisa querer e ele tem que procurar este tratamento. Ele não pode se automedicar, ele não pode fazer isso, né? Não tem como. Porque, como eu falei, é um processo. Nós temos, inclusive, que marcar uma data para o paciente parar de fumar. E quem marca esta data não é um médico, é o próprio paciente. Então Entendi. tem toda uma característica muito interessante. Existe um manejo de ele começar com a medicação e continuar com o cigarro e ir diminuindo, ou isso não se faz? Não, exatamente, também pergunta muito boa. A redução, por exemplo, assim, aquela estratégia de redução de cigarro, ela só é válida quando o paciente já tem a data do dia D, do dia zero. Hum, Aquela coisa assim, eu fumo 20 cigarros por dia, eu vou diminuir para 10, depois para 5, sem a data marcada, ele vai voltar para 10 e vai voltar para 20. hum. Então ele tem que ter esse sentimento de responsabilidade com ele mesmo. Não, eu quero, eu vou, então eu vou marcar uma data junto com o meu médico e aí nós vamos traçar uma estratégia de tratamento. Aí vai. Então pode ocorrer recaída, né? E isso o paciente volta, né? Para que a gente faça aquele acolhimento, né? Você tem que acolher o paciente. Por quê? Eu gosto muito de falar isso, e não é para humilhar, mas é para informar. Tabagismo é doença, ela tem um CID, ela tem um Código Internacional das Doenças, é o F17, a dependência é uma substância. Não é um hábito, não é uma opção do paciente, né? Muitas vezes a gente chega para o paciente diz, não, não, mas eu fumo porque eu quero. Ah, mas então vamos parar? Não, mas não é bem assim, né? Então, assim, tabaco é dependência a uma substância. E isso vale muito para o vape também. E o vape está nos preocupando muito, por quê? Porque ele está no colo dos nossos adolescentes, das nossas crianças, né? Então, e isso tá crescendo muito. Eu acho que a gente vai colher não
tão bons frutos ali na frente com os jovens, que eles estão vindo já com esse hábito que talvez vai ser mais difícil de tirar, porque enfim é mais potente, né, do que o cigarro. E quando tu faz essa análise histórica, aonde dentro da história foi bonito o fumar? Aonde que isso se perdeu e virou muito bom até virar uma catástrofe? E aí tem que começar todo um trabalho de reorganização. É desconhecimento, né? Então vamos pegar do cigarro a combustão, lá para vocês terem uma ideia, na década de 40, 50, os médicos faziam propaganda, né? Tinha marcas de cigarro com médicos se apresentando, dizendo fume essa marca porque essa marca é melhor. Ou seja, isso é total desconhecimento, né? E é o que está acontecendo agora na questão do vape, né? Na questão do cigarro eletrônico. É um total desconhecimento, né? Porque como é algo que é saboroso, eu não sinto nada num primeiro momento, né? Eu vou fumando. É, é bonito, não me irrita a garganta, né? Tem sabor e aí vai fumando. Ah, em 2019, ocorreu um fato interessantíssimo nos Estados Unidos. Dois estados americanos, Wisconsin e Illinois, começaram a, a observar. Eles têm um serviço de vigilância nos Estados Unidos, dentro de todos os pronto-socorros, né? Que é fantástico. Eles têm um controle em tempo real de tudo que está aparecendo, né? Aí começou a aparecer casos assim. Eram jovens, né, que se manifestavam com sintomas respiratórios, falta de ar, tosse, né, alguns com febre, eram examinados, se faziam um exame de imagem e tinham lesões pulmonares bilaterais, tipo uma pneumonia viral. Eram internados e se investigava vírus e não se encontrava, se investigava alguma outra doença. E isso começou a pipocar em várias cidades desses estados, e isso gerou, desse serviço de vigilância, uma notificação para o Centro de Controle de Doenças em Atlanta. Saltou um alerta ali, ó, alguma coisa está acontecendo, né? Eles chegaram a pensar que pudessem estar sendo atacados com um terrorismo biológico, né? Eles não sabiam que germe, se era um germe que estava causando aquilo. Mas dentro desse serviço de vigilância existe um relatório muito completo. E aí, com o cruzamento de dados, eles viram que existia uma característica igual para todos os casos: uso do cigarro eletrônico nos últimos 90 dias. Então, o que que acontece? Eles passam algumas internaram, passaram mal, alguns destes jovens foram entubados, foram para ventilação mecânica, porque não conseguiam mais respirar, e foram feitas biópsias e lavados brônquios e investigação. E dali sai uma nova doença, chama-se EVALI, do inglês, lesão pulmonar aguda causada por cigarro eletrônico. Oh, Então, hoje é uma nova doença, né? Até 2020, já existiam 2.800 casos relatados nos Estados Unidos, com 68 mortes, né? Isso a gente fala, às vezes, comenta essas histórias, e dizer, bom, 68 mortes em 2.800 casos, não parece muito, você está em torno de 2,5%. Média de idade, 24 anos. nossa. Quer dizer, então, assim, realmente é um problema, né? E que a gente tem que tomar cuidado e passar essas informações, porque o número é crescente. Para quem não conhece assim o funcionamento do órgão e às vezes quando tu fala assim, tem uma lesão no pulmão. O que que é essa lesão? O que que acontece lá? É uma morte celular ou é uma incapacidade do oxigênio se conectar lá por algum motivo? Só para o pessoal que não é da área conseguir entender assim, porque quando tu bate o joelho, quando tu se corta, me lesionei, né? Ou rompeu os ligamentos. Mas como é que é essa lesão no É. pulmão? Isso. Por isso que eu comecei a nossa conversa aqui falando um pouquinho da anatomia do pulmão. Então eu achei que essa pergunta vinha. Vamos lá. Então, o pulmão, ele tem uma árvore respiratória que a gente chama, que começa na traqueia, né? E depois a gente tem ramificações de brônquios. Essa árvore respiratória, esses canalículos, né? Eles são os responsáveis por levar o ar para dentro do pulmão, carregado de oxigênio, para a gente poder fazer a troca.
Então, essa estrutura é uma estrutura revestida de uma mucosa muito delicada. Nós temos células ciliadas, que vão limpando, que vão tentando não deixar essas substâncias tóxicas chegarem, ou germes, né, chegarem lá no alvéolo. O alvéolo é uma estrutura microscópica que são 300 milhões, né, que formam todo o pulmão, que estão encostados nos capilares. É ele, o alvéolo, que vai fazer a troca do oxigênio pelo gás carbônico, com esta alvéolo, membrana, alvéolo capilar e o capilar. Então tudo é muito delicado, né? Então o que acontece? Quando essas substâncias adentram o pulmão, várias células de defesa são chamadas. Então, nós temos as primeiras, são os macrófagos, que já estão ali. Nós temos os macrófagos alveolares, que são células que querem englobar e pegar germes, substâncias, partículas maiores, né? Quando no caso da EVALI, fica muito fácil de explicar, porque quando o jovem inalava aquela fumaça continha várias substâncias, entre elas vitamina E, que é um óleo. E o macrófago, sentindo aquela substância estranha, englobava gotículas daquele óleo de vitamina E. E o macrófago explodia. Quando o macrófago explodia, o que acontecia? Uma reação inflamatória e uns sinais para que os neutrófilos, que são outras células de defesa, fossem aportados. Alguma coisa está acontecendo aqui, vamos para a luta. Tá explodindo os meus amigos. Exatamente. Então, essa reação inflamatória com várias células, substâncias diversas aí, que eu não vou entrar em detalhes, né, porque senão fica muito chato, causando então essa reação inflamatória, causando dano, né? Esses danos, então, muitas vezes fazem com que o pulmão perca a função dele, que é a troca do oxigênio pelo gás carbônico, a pessoa entra em insuficiência respiratória, dependendo da extensão do processo. Por isso que os trabalhos de sintomas agudos do uso do vape basicamente dão conta de tosse e falta de ar, são os sintomas mais frequentes. Tem um estudo em Hong Kong, por exemplo, com 45 mil usuários, maioria jovens, né? Em que eles tinham 2 vezes mais sintomas respiratórios que não usuários, né? Com 45 mil pessoas, né? A grande questão que eu queria colocar agora, que eu lembrei dessa questão dos trabalhos, né? Dando conta disso, ó, que ele foi criado, o vape, para minimização de danos. A gente não... Por quê? Obviamente tinha menos agressão. Só que a gente está vendo que, por exemplo, um estudo australiano mostrando que 50% dos usuários hoje nunca fumaram. Você tá entendendo? Entendi. Então, é isso que as coisas estão se mostrando, as lesões estão aparecendo e o tipo do usuário está aparecendo. É aquele que não era para estar usando vape, quer dizer, na verdade ninguém era para estar usando vape, mas para aquilo que ele foi criado, não. A gurizada não fumava. E aí, com a quantidade de nicotina que tem ali, ela fica dependente, né? O Rapidinho. pessoal tá usando um remédio para uma doença que não tem, então não faz sentido, né? Exatamente. Hoje tem assim, quando uma pessoa busca o tratamento, quando tu faz a tua análise do histórico dela, tem algumas estágios do quanto ela já está prejudicada, por exemplo, ela só tem um pouquinho de falta de ar, ela tem falta de ar e tosse, ela tem falta de ar, tosse e enfim, uma doença, porque eu não sei, então, enfisema, aí depois a tuberculose, tem esses estágios? Com certeza. A gente avalia o paciente sempre de forma clínica, né? Vamos ver os sintomas que ele tem, e depois a gente avalia a estrutura do pulmão através de exames de imagem, né? Mas o principal é um teste de função pulmonar, que o mais utilizado, não é o mais completo, mas é o mais utilizado, chama-se espirometria. Então, a espirometria mede a capacidade do pulmão e o fluxo de ar que passa nos nossos principais brônquios. Aí, tentando identificar a dificuldade do ar de passar, a obstrução ao fluxo aéreo, que onde eu vou conseguir fazer o diagnóstico da DPOC, por exemplo. DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica.
diretamente relacionada com fatores de risco, entre eles o principal, tabaco, né? Uhum. Falaste em tuberculose, por exemplo. Hoje a gente sabe que o tabaco, né, a combustão, ele predispõe à tuberculose. Das 8 causas maiores de morte no mundo hoje, o tabaco está relacionado com 6. Ele só não está relacionado com HIV e doença diarreica, porque todas as outras causas, né, infarto, AVC, né, câncer de pulmão, pneumonia, tuberculose, DPOC, Uhum. entendeu? Então, essa relação ela é direta, né? O tabaco hoje nós temos aí por volta de 1,2 bilhão de fumantes, né? Excelente. Hoje, se a gente pudesse fazer uma reflexão assim, ó, o Júlio foi convidado para ser aí o ministro da Saúde. E quando tu faz uma análise dessas medidas que são tomadas, e no Brasil tudo é muito cauteloso, são passinhos de formiguinhas. Por que que eu te faço essa pergunta? É suficiente aquelas imagens catastróficas atrás do cigarro para que as pessoas se conscientizem que não pode fumar? E no momento que tu faz essa reflexão tentando trazer mais medidas até para os teus pacientes em pequena escala, se tu tivesse numa posição maior e de grande escala, que seriam benéficas para acelerar esse processo de, de relação amorosa que o pessoal tem com a nicotina. Uhum. Eu não vou nem me colocar na posição de ministro, porque na verdade tudo que foi feito até agora surtiu um efeito muito grande, né? Eu Uhum. acho que a gente tem que comemorar. O Brasil é um exemplo hoje, tá? Então, essa questão assim da proibição, de venda para maior, claro que ninguém respeita, mas a Sim. proibição de venda por lei, A lei tá aí. a lei está aí, né? Uhum. Para menores de 18 anos, áreas restritas, né? E ah, as questões impostos, né? Hoje a gente sabe que quanto mais imposto se coloca no cigarro, menos se fuma. Uhum. Mas assim, o resultado ele veio. Esse número que eu te falei de 33% na década de 80 para 9% hoje é algo que o Brasil, a gente tem que se orgulhar disso, Sim. né? Eu acho que o grande problema agora é essa questão do cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico realmente ele entrou pela porta dos fundos, né? Nos pegou de surpresa, é tudo muito novo, mas aos primeiros trabalhos que saem já mostram esses danos, né? Uhum. Sem falar na questão da nicotina. E outra, tu não precisa colocar nicotina, você pode usar o tetraidrocannabinol, tu pode usar a maconha, Ah, né? Tu pode sim. usar qualquer outra substância ali, e que são todas que causam dependência, né? Então, eu acho que a gente tem que focar bastante agora na questão do cigarro eletrônico, manter o que nós já estamos ganhando na questão do cigarro a combustão e focar bastante no cigarro eletrônico. Por quê? Porque a indústria do tabaco, ela é multimilionária. Para vocês terem uma ideia, na questão do faturamento das indústrias do tabaco hoje, do vape, né, para o vape, Uhum. em 2000 se eu não me engano, 2019, 11 bilhões foi o faturamento. A previsão do faturamento para 2025 é 89 bilhões, né? Meu Deus. Tem uma situação muito interessante que alguns anos atrás, uma grande, uma das principais indústrias do tabaco no mundo, com sede em Londres, largou uma propaganda no jornal dizendo que realmente ela estava convencida que cigarro fazia mal. E aquilo pegou todo mundo de surpresa, né? O que se descobriu alguns meses depois? Que essa grande indústria tinha comprado por alguns bilhões de dólares a maior indústria de cigarro eletrônico da China. Então, assim, ó, eles eles vão continuar, eles têm muito dinheiro, Sim. né? E a gente vai continuar sempre defendendo essa população aí. E sabendo que hoje em dia as maiores medidas são a lei e dizer não. É não, não pode, não pode. Mas que mesmo assim, às vezes não, né, é difícil de entrar. Hum. Então, o trânsito, para diminuir aí as mortes do trânsito, tem campanhas e tudo mais. E tu acha que tem alguma intervenção assim legal, sabendo que é uma questão comportamental, não é só dizer não, porque no momento que, enfim, não entra mais o tabaco, talvez no Brasil, não tenha mais vape,
as pessoas que têm essa dependência, elas vão ficar doentes, então a gente vai ter um outro problema. Então teria alguma intervenção assim que tu já parou para pensar, talvez se a gente conseguisse fazer isso, aquilo, a gente conseguiria avançar um pouquinho mais rápido nessa desconexão com a nicotina? A situação é muito complexa, né? É bem complexa. Por quê? Porque a substância ela é legalizada, né? O cigarro é liberado, diferente da cocaína, Uhum. que é proibido, né? E ela é legalizada, ela vem com um histórico muito longo, né? Por isso que eu te falei, eu acho que nós estamos ganhando de pouco a pouco, né? Mas a abordagem desse paciente, ela tem que ser multidisciplinar, né? Esse paciente, ele precisa buscar ajuda. Eu acho que tudo que está sendo feito muito bem, né? E a gente, claro, obviamente sempre quer mais, a gente precisa mais. E eu acho que são situações como essa, né? Numa entrevista de podcast, numa, em aulas que a gente dá, transformando pessoas em multiplicadores de informação. Hum. E eu acho que é aí que está a questão do vape. O vape, como ele é recente, se a gente for comparar 20 anos de vape para 100 anos de tabaco, vamos dizer assim, eh, onde deu a explosão do tabaco, né, a combustão, nós temos pouco tempo ainda, né? Então eu acho que informação, acho que isso é o mais importante agora, né? Que quanto mais a gente passar essas informações, mais as pessoas vão multiplicar e vão dizer, olha, tu tá fumando cigarro eletrônico? Ah, eu fumo porque acho bonito. Não, vamos lá. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, né? Então eu acho que é por aí. O até uns meses atrás eu estava tentando achar essa resposta, assim, pesquisando na internet, qual é a linha tênue das fiscalizações para que proíbam algumas substâncias e outras não. Porque, por exemplo, o álcool é nicotina, liberado. Aí tem lá, é liberado com moderação. O com moderação não diz nada para quem quer mergulhar, né, nesse ambiente. É, ou assim, se beber, não dirija. Também não tem nenhum fundamento. Mas qual é o grau de problema que eles avaliam que assim, a cocaína não pode, a maconha não pode, o crack não pode, mas o cigarro, a nicotina pode, o álcool pode, sim. Então, de 0 a 100%, se atrapalha o ser humano até 30% pode, acima de 30 não pode. É. Aí tem duas questões importantes. Primeira é a força da indústria. Hum. Não tem como, né? Então nós temos toda uma rede de produtor de fumo, da indústria do tabaco, né? Já foi tentado fazer com que o produtor do fumo trocasse de cultura, mas o tamanho da propriedade dele comporta aquela cultura. Se ele fosse plantar soja, por exemplo, não daria nem um décimo do valor que ele ganha no fumo. Entendi. Então, tu entendeu? É muito complexo. Você precisaria fazer todo um projeto, né, para que essas pessoas parassem de produzir. Mas a indústria não vai parar de produzir. E hoje o foco da indústria não é mais o Brasil, por exemplo. Hoje o foco é a Ásia e a África. São os países mais pobres, né? A Índia e a China estão com cada vez um número maior de doenças tabaco relacionadas, estão fumando muito, né? Então o foco até não está aqui, porque eles viram que realmente a gente está conseguindo controlar isso, né? Então a questão é essa aí, Então, quando a gente faz essa reflexão dessa intensidade da intervenção, a informação ela sempre vai ter a força maior, mas não adianta, a gente não consegue, talvez não vai conseguir achar o cenário perfeito justamente porque vai ter aí famílias que produzem, tem que ter todo um remanejamento aí, né, estrutural do exato. Brasil para conseguir contemplar todo mundo. Talvez seja até um deboche esse tipo de pergunta que eu vou te fazer, mas talvez é a dúvida de algumas pessoas, né? Que as pessoas que utilizam substâncias nocivas têm aquele termo assim, a redução de danos. Então, com o cigarro, a combustão e o a vapor, o vape, existe uma certa redução de danos, por mais que tu possa me dizer assim, ó, a redução de danos é não usar.
mas nesse momento não tem como não usar. Tá? Existe essa redução de danos? Bom, vamos lá, vamos ser bem à luz do que se tem hoje, né? Essa redução, ela existe, porque de 7.000 substâncias, a combustão, alcatrão de um lado, com 2.000 substâncias, lesões agudas. Mas aqui nós temos um processo do vape de 20 anos, né? Eu vou ter que, então, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, olha, já tem dano atual, né? E é aí que tá, eu não posso indicar para redução de danos algo que cause dano. Tu tá entendendo? A redução de dano, se vem um paciente me procurar, eu digo é não fumar, é zero. Por isso que a gente não diz assim, ah, vai diminuindo. Não, uma que ele não vai conseguir, né? Porque é uma dependência, né? E a questão do vape é isso. Tem dano. Eu não posso dizer para a pessoa que não tem dano, né? É menos? É menos, tá? Tudo bem. Eu não diria menos, eu não gosto de usar essa palavra menos. São outros. Entendi. São outros danos. E os danos agudos. Quer dizer, se tu tem um uso do cigarro eletrônico, que pode a qualquer momento te levar a uma EVALIA, uma lesão pulmonar aguda por cigarro eletrônico, que pode te levar para o tubo e tu morrer, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos indicar isso? Sim. Não existe como, né? Então, eu acho que os danos são diferentes e não menores. Perfeito. A redução de danos é fumar cada vez menos até parar. Até parar. Excelente. Júlio, uma mensagem final que a gente pode deixar para a galera, principalmente para os jovens que vão pegar e já estão surfando essa onda do pendrive aí, do vape, e que muitas vezes é romantizado, é trazido à tona e é colocado no colo das pessoas como algo que vai ajudar, e vai ajudar pessoas que às vezes não têm o problema, e eles precisam ficar atentos a isso para que eles não entrem nessa bola de neve, porque uma pessoa que não tem uma doença e quer usar um remédio que a princípio é vendido, ela vai adquirir inúmeras outras doenças. Exatamente. Bom, então vamos lá. A gente precisa entender que a indústria do tabaco, ela sempre vai ir atrás de mais clientes. Então, historicamente, ela tem situações, né? Então, que ela está sempre fazendo algo para continuar tendo seus usuários, né? Até que eles vão morrer e ele vai ter que pegar novos usuários, né? Então, uma das primeiras atitudes que ela tomou foi a questão da redução dos cigarros de baixo teor, né? Então, aqueles cigarros de baixo teor, menos alcatrão, menos nicotina, foi um grande embuste, né? Por quê? Porque tu reduz a nicotina, o paciente fuma o dobro, tá? Um outro embuste foi na década de 50, quando eles colocaram o filtro. Porque até então os cigarros eram produzidos sem filtro. Aí quando veio o filtro, eles diziam assim, o filtro vai segurar todo o alcatrão. O filtro, ele concentrou o monóxido de carbono, aumentou o número de infartos. Tá? Mais um embuste, colocaram sabores. No Brasil hoje é proibido o cigarro com mentol, por exemplo, é proibido. Por quê? Porque aquele sabor também mascara o sabor ruim do alcatrão e acaba que a pessoa fuma mais. Então, e agora a indústria está aí, né, comprando as pequenas indústrias de cigarro eletrônico porque viu que é um grande nicho, né? Eu acho que a grande mensagem é isso, é cuidar da sua saúde, é cuidar com o que se inala, né? Por essa questão de se defender e se informar. Se informar. Nós já temos informações aí robustas, suficientes para dizer, cuide do seu pulmão, não fume cigarro eletrônico. É muito interessante tu trazer essa história, porque quando as pessoas acabam sendo acariciadas com aquela campanha nova da empresa de cigarro, que, agora a gente tem um produto novo para te ajudar. Eu fico pensando assim, ó, qual a empresa dentro do sistema capitalista que todo mundo vive, que vai pensar assim, ó, vou faturar 50% menos para ajudar as pessoas.
Não existe, né? Então, toda e qualquer campanha que acaba seduzindo o ser humano, assim, use esse dispositivo porque ele é mais cool, ele é mais legal, ele é mais não sei o que, isso vai melhorar a sua vida. Não vai melhorar a sua vida porque quem tá inventando isso não quer piorar a sua vida, de Claro, ganhar menos, né? Então, exato. por isso que é legal tu trazer essa evolução da indústria para entender os vícios das pessoas para Claro, conseguir pegar bem no ponto fraco. exatamente. Júlio, antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança para te dar um dos nossos patrocinadores, a Isso. fábrica de suplementos. Oh, Então, te mandou maravilha. aí 3 barrinhas de Bah, proteína muito obrigado. para agradecer o teu tempo, o teu conhecimento, de trazer para nós essa conscientização do cigarro e do vape e todos os males que ele nos causa. Então, agradeço muito a tua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar trazendo um assunto tão importante e delicado para discutir. Perfeito. Antes de nós finalizar também, conta pro pessoal onde que eles podem te encontrar, seja para marcar uma consulta, uma palestra, tirar uma dúvida, enfim. Perfeito. Eu sou médico pneumologista, trabalho no centro de pneumologia, meu consultório fica em frente ao Hospital de Caridade, né, no Pinheiro Machado, ali no Centro Comercial Pinheiro Machado. O telefone é 3222-5599, né, se alguém quiser consultar. Também sou professor da Universidade Franciscana, sou professor de pneumologia da Universidade Franciscana, com muito orgulho, Uhum. né? E isso é uma oportunidade também da gente estar sempre divulgando, né, essas informações. Perfeito. Júlio, muito obrigado pela presença, tá? Pessoal, para vocês que ficaram até o final, muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês aqui. Não esqueçam sempre de deixar o like de vocês aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque é dessa forma que a gente mostra para a plataforma que esse conteúdo que a gente produz aqui é relevante e pode ajudar muitas outras pessoas. Além disso, durante todo o episódio, aqui nessa tela tem um QR Code, né? Esse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente agradece todos os patrocinadores por estarem apoiando esse projeto de levar mais informação para as pessoas, tá certo? Então, antes de vocês fecharem aqui o áudio ou o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, tá certo? Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.